sou tão ingênua a ponto de acreditar que foi só o Haluka que manipulou a gente aí nesse caso. E essa é só minha opinião, minha crítica, meus 2 centavos sobre esse caso. Agora eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Olá, fakes, tudo bem com vocês? Quem diria, né, que logo a pessoa que falaram que não sabia de nada sentiu o cheirinho de coisa errada no ar de longe? Mas ainda bem que eu não levo hate de fake pro coração, porque agora eu vou contar pra vocês tudo o que vocês não sabiam sobre esse circo todo. Mas antes, uma pequena pausa pro patrocinador desse vídeo. E eu já quero começar pedindo desculpa pelo meu vídeo anterior, né, gente? Eu errei, eu admito, foi feio. Eu chamei o Haluka de criminoso e agora o Jean vai tirar o processo do Haluka. O primeiro convidado para nossa brincadeira é ele, o poderoso, o onipotente. Deus. Eu quero mesmo, de coração, eu quero remover o processo criminal de você e do Haluka, tá? Eu acho que são desgastes que são desnecessários. Eu avisei, né? Mas é difícil competir com esse chorume do senso comum fabricado pelos canais de opinião, vocês não acham? Mas e agora? Vocês já se perguntaram ou perguntaram pra esses canais de opinião por aí por que o Jean tá lá com essas pessoas que queriam tanto foder ele até pouquíssimo tempo atrás? Logo ele, né, que tava com a treta ganha, a internet toda do lado dele, a história tava praticamente acabada. Será que é porque ele não tinha, assim, tanta santice nisso aí? Certas pessoas estavam vendo tudo o que estava acontecendo e só esperando pacientemente a vez de falar? Muitos vão dizer aí que o Jean fez isso porque ele foi manipulado, porque caiu o Pix. Só que quem tá com os remedinhos em dia percebeu que isso aí não é verdade, né? O xerecão acabou sentado no colinho do Yanni porque ele não era nenhum santo e cometeu sim os seus pequenos errinhos e confusõezinhas desde o começo dessa zona toda. Só que vocês, né, público, não tiveram acesso a essas coisas não foram mostradas pra vocês. Então hoje eu vou tentar passar limpo essa história aqui. Só pra dar uma ideia pra vocês de quão baixo chegaram pra tentar pintar o Haluka de vilão, que não é santo, eu já disse, né? Teve canal de opinião aí até bancando os PM, pegando o sujeito que tava vendendo uns baseadinhos, que é errado, né? Mas tava enfiando 10 kg de pó no orifício do cara só pra ver o circo pegar fogo e ainda por cima ganhar um dinheirinho pra caralho com tudo isso, né? E como se não bastasse, esses canais viraram totalmente a cara pras cagadas do Jean. Então, só pra vocês terem ideia aqui, depois do vídeo resposta a Thaís, o Jean postou uma gravação de tela de 33 minutos lá no Twitter dele, com as mensagens, né, que eles trocaram durante 5 meses, que deveriam ter sido apenas 2, se o Jean não tivesse feito de tudo pra alongar essa conversa. Mas enfim, né, o Jean gravou e postou essas conversas lá no Twitter pra cada um tirar suas próprias conclusões sobre o que eles dois tiveram. E depois de postar, o Jean fez um tweet que dizia que a conversa havia sido postada na íntegra. Eu postei a conversa na íntegra. Eu, na conversa, falo algumas besteiras e umas piadas de muito mau gosto. Pessoal, peço perdão caso alguém fique bravo com alguma coisa que eu tenha falado. Vou mostrar para todos vocês que me tornei uma nova pessoa, aprendi muito com isso tudo e vou continuar aprendendo. Obrigado a todos que me deram apoio. E a honestidade de ChatGPT do Shrek é tanta que ele nem se importou em se sacrificar deixando trecho nas mensagens ali, onde ele fez uma fala racista pra cacete e chamou isso de piada. E logo depois, quando o Yanni parabenizou a eficiência, né, dos advogados do Jean por terem deixado passar essa mensagem, a resposta que ele recebeu foi a seguinte: não deixamos nada passar, assistimos o vídeo do Jean antes de ser lançado e permitimos o compartilhamento, vez que o Jean foi sincero a todo momento e não quis omitir quaisquer informações. Diferente de você, o Jean entende onde errou e se desculpa por isso. Chega de circo. Ótimo, então o único erro aqui do Jean L foi o sincericídio, né? Já que ele mesmo diz que publicou a conversa na íntegra e o advogado dele usou esse mesmo argumento para justificar o fato dele ter permitido a publicação dessas piadas racistas do cliente dele. Já que a gente tá sendo sincero aqui, racismo é crime, né, gente? Vocês sabem muito bem. Portanto, eu diria que foi uma manobra arriscada do advogado permitir tanta honestidade da parte do cliente dele. Seria um grande azar se alguém percebesse que essas conversas que o Jean postou com a Thaís estão todas picotadas, que o Jean tirou coisas de contexto, que fez uns dias desaparecerem ali como mágica, deixou só partes que favorecem a narrativa dele.
se bem que essa narrativa não é dele, né, mas depois a gente volta nesse assunto. Tirou partes que eram importantes pra Thaís. O vídeo tá lá, há dias no Twitter, e nenhum canal de opinião notou isso. Embora não fosse uma coisa difícil de perceber, né? Mas ai, se fosse o Haluka que tivesse feito isso, já ia ter mais de 30 vídeos da galera imparcial aí, comparando ele com Hitler, 5 puts Haluka, 12 lives do Mount, 20 vídeos do Jean. Imaginem só o Haluka dizendo que ia postar a conversa da íntegra e na hora de postar ele mostrasse mensagens do dia 7, 8, 9 e 10 de novembro e repetisse essas mensagens até perto dos 20 minutos de vídeo que tem 33. Mas de qualquer forma, saibam que o Sr. Jean manipulou essas mensagens e mentiu para todos nós ao dizer que essa conversa que ele publicou estava na íntegra, já que, além das coisinhas que eu já falei aqui, né, ele tirou 25 dias de conversa do vídeo que ele postou. Ou seja, ele tirou mais dias dali do que ele colocou no vídeo. Como é que é o nome disso mesmo, gente? Manipulação de narrativa, né? Com o agravante dele ter usado essa desculpa aí da conversa estar na íntegra como justificativa para não ter tirado o trecho com a fala racistoide lá do vídeo dele. Será que ele acha que todo mundo é bobinho, ou sei lá, amigo dele pra passar pano? Quem tá próximo dele, por exemplo, eu e outras pessoas, ele fazia esse tipo de brincadeira mesmo. Ele falava essas besteiras, a gente reprimia ele. E a gente reprimiu ele e ele aprendeu com o erro dele, porque hoje ele é o tipo de pessoa que aprende com o erro dele. Até 6 meses atrás, então, ele não sabia que era errado. Mas é estranho, porque ali no processo dele contra o Haluka, ele estava acusando o Haluka de ter cometido injúria racial por ter chamado ele de macaco, sendo que o próprio Jean imitou um macaco na cal com o Haluka. Pô, amigão, macaco é um insulto racial historicamente dirigido a pessoas negras. É até feio um branco usar a justiça pra meter uma dessa, sabendo que quando o Haluka chamou você de macaco, Jean, ele não tinha o objetivo de inferiorizar você por conta da sua raça ou da sua cor, e sim pelo seu comportamento de símio quando você fala com mulher. Tá, então, e se eu pegar meu esperma e jogar em outra mulher? Bom, então o Jean só tá usando essa causa, né? E se não deu pra entender ainda, inferiorizar alguém por conta da sua raça ou cor é esse tipo de coisa aqui, ó, com o pretexto de ser humor ácido. Se fosse branco. Ainda bem que o pai é negão. Mas voltando aqui à questão das conversas, né? Eu consegui ter acesso a elas na íntegra, incluindo os mais de 25 dias ali que o Jean omitiu de forma bastante conveniente. E eu posso afirmar pra vocês que a história é bem diferente daquela que foi apresentada. O que o Jean realmente precisava, né, quando ele recorreu aos seus amigos youtubers em busca de ajuda por causa do vídeo do Haluka, não era uma passada de mão na cabeça dele, mas sim de ajuda pra corrigir um comportamento prejudicial e tóxico dele. Mas não, né? O que ele teve foram comparsas que passaram pano pras merdas que ele fez e criaram uma narrativa que pintou ele como a vítima de falsas acusações de assédio. Depois eu vou fazer uma review, vou falar pra vocês tudo direitinho e fazer a minha defesa, tá bom? Então, muito obrigado a todos que me apoiaram. Mas vocês têm que entender a minha situação. Eu não me sentiria confortável postando esse vídeo agora, tá bom? Reagindo a esse momento aqui, que é um momento muito delicado da minha vida, tá bom? Um momento onde eu estou sendo acusado de assediador e estupro. E o resto, né? E o resto vocês já sabem, tá bom? Sim, e uma hora escalou até pra estupro, né? Só que isso não rolou, gente. Não acusaram o Jean diretamente de nada, até boa parte dessa treta. E isso não por ele ser inocente e santinho na história, e sim porque eles não tinham como provar, entenderam? A Thaís, né, por exemplo, nem na conversa do WhatsApp com ele ela tinha mais, ela excluiu, e o Jean se aproveitou disso. E tem mais, gente. Já no começo ali da treta, ele escolheu alguns trechos dessa conversa que pintava ele como comedor de casada, o que não era bem verdade, né? Trechos esses, eu repito, que estavam descontextualizados. E ele pegou isso e mandou para um monte de influenciador e youtuber amigo dele. Isso aí foi se espalhando tanto que chegou até no casal, quer dizer, na Thaís e no Terry. Um bom exemplo disso aí é o caso dessa conversa desse dia aqui, ó, que foi cortada de uma forma que parecesse que a Thaís foi na casa do Jean ver o jogo. Só que, eis que a Thaís nunca foi na casa dele, nem nesse dia, nem em outro. Só que a galera ficou sabendo disso só quando a Thaís teve que aparecer e esclarecer a verdade.
que depois, descaradamente, o Jean confirmou. Eu nunca fui na casa dele. Eu nem sei onde é. Eu só sabia que ficava perto da minha casa porque ele sempre chegava em 2 minutos quando a gente saía pra treinar. Sim, esse dia você não veio aqui em casa, mas pra deixar claro, pessoal, eu já fui na casa da Thaís, eu já fiquei com ela lá. Nada do que vocês estão pensando, mas eu já fui lá. Então, meus amigos, o Jean usou essas conversas ali a modo raluca pra por trás das câmeras influenciar a galera a acreditarem que ele era inocente, manipulável e bobinho. Até porque, se uma mina deu bola pra ele durante um tempo e ele provou isso aí com meia dúzia de prints, automaticamente essa mina nunca poderia ter sofrido nada por parte do Jean. Nunca. E também nunca poderá sofrer, né? Já que ela deu bola pra ele por 2 ou 3 semanas. Além do que, se ela tinha namorado e traiu ele aceitando 4, 5 beijinhos, como é que ela poderia um dia ter sofrido alguma coisa na mão do Jean, o santo? Bom, pelo menos é isso aí que passou na cabeça de todo homem hétero cis que viu essas conversas e depois deu sua opinião na internet de forma irresponsável pra cacete, se baseando apenas nessas coisas. E sim, tudo isso por causa de 4, 5 beijinhos. Porque até no dia 7 de dezembro ali, ó, pela conversa do Zap, dá pra gente ver que eles nem sequer tinham dado um beijão de verdade. O resumo, então, red pill disso tudo, é que a Thaís queria um amigo pra treinar e o Jean não admitia ficar na friendzone ali com ela. Então, ela, carente, não querendo perder o amigo, promoveu o Shrek, a amigo gay, né, que dava uns beijinhos nela e fazia companhia no Zap ali pra treinar também. O problema foi que o Shrek acabou sonhando que um dia ele ia virar marido oficial. E no fim, nem pra amigo gay ele serviu. Eu acho que eu sou gay. Mas tá, vocês sabem qual que foi a desculpa do Jean pra ter liberado essas conversas com a Thaís pros brother? É que ele só tava se protegendo de uma falsa acusação de assédio, e que quem realmente teria exposto a Thaís não foi ele, e sim o próprio Yanni no grupo de youtubers. Thaís, eu mostrei a conversa pra me defender, eu tava sendo acusado de coisas que eu não fiz, então não foi pra te expor, foi pra minha defesa. Eu não insisto em espalhar, quem espalhou isso pro mundo foi o Yanni, em um grupo de mais de 40 influenciadores. O que eu tô fazendo aqui é basicamente me defender de acusações feitas contra mim. Defender do que, Jean? Se ela não tinha te acusado de nada, e se te acusou, por que você não processou ela por falsa acusação, que também é crime? É intrigante isso. Você disse que jogou as conversas na roda porque foi falsamente acusado. Mas, vamos falar real aqui, né? Aquela mensagem do grupo lá, do Yanni, não tava te acusando de assédio, Jean. A mensagem não te colocou na linha de fogo ali. Ela só te pedia pra esclarecer a situação pro público. Mas, em vez disso, né, você preferiu subir no palanque e pagar de talarico pegador. Tudo isso por causa de quê? Uns beijinhos que se deu na menina, né? Tá na 5ª série ainda, o cara com 25 anos. Mas é claro que o Jean também se defendeu disso, dizendo... Então, mais uma vez, volta a pergunta. Se eu tivesse mentido e falado publicamente que não houve nada entre eu e a Thaís, vocês teriam deixado isso por isso mesmo? Não faz o menor sentido. Provavelmente sim, né? Afinal, quem poderia culpá-la? Depois de você ter saído falando pra todo mundo na internet, na academia e tal, que é comedor desta casada, ela não tinha mais muito o que fazer, né? E sabendo disso, pelo que eu entendi, ela preferiu não ser arrastada pra esse caos todo, mesmo que ela possa ter sofrido algum tipo de assédio ou qualquer outra coisa da sua parte. Pela passividade da Thaís diante desses comportamentos todos do Jean, eu acho que ela sabia bem com quem ela estava lidando e o que podia acontecer, tanto com ela quanto com ele. Se 5 dias depois dela parar de falar contigo, tu foi contar a história toda pro Raluca, sendo que você tinha dado a sua palavra pra ela que não ia sair falando de vocês pros outros, imagina o que você não teria feito se ela tivesse realmente feito algo brusco, né? Sem esse desmame afetivo que ela te deu gentilmente o privilégio e você não soube aproveitar. A Thaís tentou se afastar de boa do Jean, sem atrito. Ela quis apagar a lembrança de ter tido contato com ele. E dá pra ver claramente essa situação na questão das conversas do Zap, né? A Thaís não tem nada pra mostrar porque ela excluiu tudo. E o Jean se aproveitou dessa situação para manipular a narrativa, como eu acabei de dizer. Agora vocês estão começando a entender, né, porque, mesmo que ela tenha sofrido algo, seria mais vantajoso para ela deixar isso quieto, como a maioria das mulheres faz nesses casos, já que ela não tinha provas o suficiente para acusar o Jean e também não queria ter conflito com ele, né? Só que, pelo visto, isso aí não adiantou. O Jean fez as cagadas dele na tentativa dele de destronar o Terry e ser promovido a marido da Thaís. Ele me fez uma proposta de investir nas minhas lives, falando que ele compraria todos os equipamentos se eu precisasse. Eu ofereci pra você criar um canal com cortes de live, onde eu pagaria um editor, mas também iria ganhar uma porcentagem. Você quer dar a entender que eu tentei te comprar ou algo assim? Porque não foi isso, foi uma proposta de negócios. E eu entendo que isso pode soar estranho pra muita gente. E a real é que é estranho mesmo, é porque eu sou estranho. Eu sou emocionado nesse quesito.
vou me corrigir nesse ponto, mas eu nunca tentei te comprar, se é isso que você quis dar a entender. No dia seguinte, ele me mencionou essa proposta de novo, mas falou que só iria ser válida se eu largasse o Terry e namorasse com ele. Isso é verdade, eu não iria investir em você enquanto você namorava o Terry, seria até meio estranho, afinal a gente ficava, então pra mim não fazia sentido. Porém, em uma negociação, seria o sentimental não deveria ser levado em consideração, o que não foi o caso. Então pra muita gente isso vai passar a impressão que eu queria mesmo te comprar, mas não era isso na época, não fazia sentido pra mim investir em alguém que eu gostava e essa pessoa tava namorando o outro. Se transpareceu pra você que eu tentei te comprar, me desculpe, não foi a intenção, reconheço que meu erro foi esse nessa parte. O Jean basicamente admite que tentou comprar a Thaís, né? Não com um VR ou com uma RTX 4090, não, mas com uma proposta profissional de trabalho, que por acaso tinha uma pequena condição. Ela ia ter que largar o Japa e ficar com o Shrek. E olha, gente, eu acho que até onde eu sei, né, quando você mistura um eu te amo com precisa largar seu namorado pra ficar comigo, isso soa um pouquinho como tentativa de compra. Isso foi uma proposta de negócios e eu entendo que isso pode soar estranho pra muita gente e a real é que é estranho mesmo, é porque eu sou estranho. No dia seguinte, ele me mencionou essa proposta de novo, mas falou que só iria ser válida se eu largasse o Terry e namorasse com ele. Isso é verdade. Bom, depois disso aí tudo, o Shrek decidiu se fazer de difícil, com o ego dele machucado, e deu um tempo nas comunicações com a Thaís. Imagino que isso deve ter sido bem difícil pra ele, considerando que ele não ia ter mais chance de tentar comprar a Thaís. Sim, de fato no dia 18 de novembro nós marcamos de ir pra academia. Aí nós conversamos e paramos de nos falar. Eu ficava frustrado e não entendi o porquê ela não queria tentar ter algo mais sério comigo. Mas nunca levantei a voz pra ela, no máximo eu chorei. E assim, né? Você ia no mesmo horário que ela pra fazer o quê mesmo? E sim, Thaís, teve vezes que eu fui no mesmo horário da academia que você pra te provocar. Não foi pra te perseguir nem nada, mas eu queria sim provocar. Isso foi infantilidade da minha parte. E mais uma vez reconheço o meu erro nesse ponto e digo, me desculpe, não irá se repetir. Provocar? Provocar o quê, gente? Medo? Que cara esquisito. Ele fez uma proposta profissional de trabalho com a condição dela ter que largar o namorado. E quando ela não topa, ele simplesmente para de falar com ela. E não parou por aí. Diversas vezes durante o treino, ou durante o caminho de saída do shopping, ele ficava me ameaçando com palavras do tipo: e se você tomasse um exposed sobre a gente? Você não ia aguentar, né? Como seu namorado ficaria se vazasse o que você fez? Eu falava esse tipo de coisa pra você mesmo, mas você também falava. Era mais um teor de brincadeira, mas se teve alguma vez que eu brinquei com você e com isso e você se sentiu mal, me desculpa, não foi a intenção. Eu mesmo demonstrei isso na conversa que eu mostrei aqui no vídeo, dia 10 de novembro, onde eu me preocupo com sua imagem e prezo pelo seu bem, justamente porque eu não queria que nada de mal acontecesse com você. Bom, a gente já viu que da parte dele, então, isso aí não era tão brincadeira assim, né? O teu pensamento me lembrou um pouco do da Thaís, por exemplo. Yes. A garota do Terry lá, o chifrudo. Nem sei quem é. O chifrudo que eu te falei mais cedo, lembra? Ah, ela é Sim. assim? Não, ela não tem nada a ver comigo. Exemplo, ela não quis largar o Terry, sabe? Porque um dos motivos que ela não quis largar o Terry é porque poderia prejudicar a carreira dela. No entanto, eu e o Stott chegamos numa discussão que a gente acredita que ela tem uma adolescência precoce. Sabe, eu chamei a Thaís de adolescência, como é que se fala? Tardia, né? Precoce, chama de precoce. Adolescência precoce. Ainda falei errado, né? Mas a verdade é que quem tem adolescência tardia sou eu. Naquela call eu falei bosta. Em apenas 3 semanas falando com a Thaís, aconteceu tudo isso. E ainda teve quem criticasse a Thaís nos reacts aí, perguntando, mas por que ela simplesmente não parou de falar com ele? Gente, talvez por medo? É fácil você chegar a falar assim, né? Mas o Jean sabe onde a mina mora. Eles treinavam na mesma academia, moram no mesmo bairro. Ele ficou insistindo pra ter com ela uma coisa que ela já tinha dito pra ele que não ia rolar. E ela disse várias vezes. Ai, mas gente, o Jean ama demais, ele é tão manipulável, tadinho. Até porque, sinceramente, o Jean parece ser uma pessoa muito fácil de manipular e você não é bobo, Haluka, tu sabe disso. Não precisa pedir desculpa, Jean, a gente entendeu que o seu crime era amar demais. Ai, sim, né? Ele é tão manipulável. Mas vocês lembram lá daqueles 110 mil reais que o Jean disse na call com o Haluka que ele tinha na conta? Quando ele deu ideia lá no Haluka pra se mudar com ele? Minha conta bancária atualmente, ela tem de 90 a 110 mil reais. É lamentável constatar mais uma vez que a realidade não corresponde ao que ele projeta. Ele vai chorar com o meu extrato bancário porque eu tô devendo ao banco. Não tem problema, mano, você não tá devendo mais que eu, fica tranquilo. Eu tô devendo 110 mil reais. Minha conta bancária atualmente, ela tem de 90 a 110 mil reais. Como é que é o nome disso mesmo, gente? Manipulação, mentira, loucura...
Eu diria que é um pequeno gesto Red Pill aí pra conquistar o coraçãozinho do Haluka. E ele não fez isso aí só com o Haluka. O mesmo também aconteceu com a Thaís. E assim, ó, eu não tô expondo essa história aqui por maldade, pra queimar o Jean. E sim pra vocês entenderem a perspectiva Red Pill pela qual ele enxerga e trata as mulheres. Provavelmente deve ser reflexo do ambiente em que ele cresceu, né, da criação dele, que levou ele até a nutrir desprezo pela própria mãe, como ele disse. O meu pai biológico era um cara muito ruim, sabia? Eu sei, ele te batia muito. Ele batia na minha mãe, até que minha mãe fugiu de casa e ele não deixou ela levar, e daí ele criou eu com base de ódio da minha mãe, sabe? Ele fez eu odiar minha mãe. E só lá com os 12, 14 anos que eu comecei a gostar dela. Bom, então, pelo visto, Jean foi criado num ambiente hostil, repleto de exemplos distorcidos de masculinidade. Quando eu era criança, meu pai ele me levava no prostíbulo pra comer as putas e eu ficar lá assistindo. Ficava aparecendo os filmes do Michael Jackson. Puta que eu ficava lá. Velho. Você tinha quantos anos? 6 anos, por aí. Com certeza isso aí ajudou a moldar como o Jean percebe as mulheres e como ele se relaciona com a gente, né? E pra gravar a situação, durante a adolescência dele, ele teve mais um modelo de masculinidade bosta pra se inspirar. O Resende. Vocês vão mandar o CD? Tu não tá entendendo a situação, meu amigo. Essas experiências aí impregnaram a cabeça do Jean, tão profundamente que ele fez proposta tanto pra Thaís quanto pro Haluka, e sabe mais pra quem, né? Todas reflexos da visão distorcida que ele possui de mulher. Isso, além das diversas tentativas de capitalizar a imagem feminina, quase como se ele fosse um... Red Pill. Ou alguma outra espécie de comportamento parasitário semelhante, o que, de qualquer forma, né, acaba tornando qualquer relacionamento com mulheres um potencial trauma pro Jean, já que de uma forma ou de outra ele fica dependente da pessoa que ele tá parasitando, ou que ele pretende parasitar, né? Entender isso é básico para qualquer progresso por parte dele. Por isso que não rola passar a mão na cabeça dele, senão o Jean nunca vai aprender e vai continuar... Mas o problema é persistir no erro. Persistir no erro, isso me dá um desgosto. Para que isso não aconteça, ele precisa de um profissional da área para que esse sim ilumine o caminho do xerecão, de forma que ele consiga ter um namorico saudável ainda nessa vida. Mas agora, vamos dar redenção aos últimos pecados do Sir Jean. Não, Thaís, eu não espalhei pra tanta gente. Eu mandei pra algumas pessoas próximas a mim pra provar que eu não era um assediador. E eu fiz isso de maneira privada. Tudo foi pra minha defesa. Quem te expôs foi o Yanni, naquele grupo com 40 influenciadores. Bom, esse ponto aqui é facilmente desmentido, né? A mensagem no grupo foi no dia 13 de abril e 8 dias antes, dia 5 de abril, o Ramsés já tinha postado esse vídeo aqui. Apesar de toda a situação bem bosta, o Jean L. não é flor que se cheire. Ele realmente pegou a mina de outro cara. Eu não iria falar quem é a pessoa, mas já tem vídeo no YouTube que estão falando quem é o cara. Então eu já fico mais safe. É a loira sem valor e o japonês corno manso. E se não bastasse, dia 21 de março, sim, apenas um diazinho depois do Haluka ter postado o vídeo dele sobre o Jean, o Stott, fiel templário do Jean, já tinha feito esse tweetzinho aqui, ó. O mais engraçado dessa polêmica toda envolvendo o Jean e o Haluka é que o japonês nem imagina que ele estava sendo corno. KKKK. Até hoje faz vídeo exaltando a namorada, coitado. Então quer dizer que o Sabugo não vai encaixar no cu do Sabugo Mor dessa vez? Que tragédia, né, gente? E olha só, trolls aí dos comentários, faça o favor de entender que no vídeo do Haluka o nome da Thaís nunca foi citado. Então não venham com essa ladainha aqui nos comentários, tá? E falando em ladainha... Não, Terry, eu não afirmei que tinha câmeras do elevador. O que eu disse foi o seguinte. Vocês sabiam, pessoal... Eu descobri isso recentemente. Vocês sabiam que elevadores têm câmeras escondidas neles? Todos os elevadores de shopping têm câmeras? Descobri isso recentemente. Vocês sabiam disso? Ô louco, eu descobri recentemente, supostamente, né? Em nenhum momento eu disse que tinha as imagens, mas eu só falei isso justamente porque nós ficávamos lá no elevador. E eu mostrei isso aqui no vídeo, que nós falamos sobre o elevador na conversa e sobre as câmeras. Eu só fiz uma suposição nesse clipe que vocês viram, porque nessa época eu queria ir realmente atrás das imagens da câmera, mas eu descobri que não é tão simples assim, é necessário passar pelo jurídico pra conseguir isso. Então por que você não foi, Jean? Por que você desistiu de ir atrás de algo que ia provar a tua inocência dessa suposta acusação de assédio, se só precisava de advogado pra conseguir isso? Você só tem advogado agora pra praticar assédio jurídico contra outras pessoas e não pra te livrar de uma suposta acusação de assédio, Jean? Poxa, isso não faz muito sentido, né? Usar foto de elevador pra praticar terror psicológico, isso se fez, né?
E falando em terror psicológico, gente, o Jean ficou meio abalado, né, com o que a mãe da Thaís falou pra ele. Se o nome da minha filha surgir em qualquer meio, tá? Qualquer meio de redes sociais, a nossa conversa vai ser através de advogados, ok? Então, não fala mais com a minha filha, não chega perto dela, não toca no nome dela, porque agora você mexeu com o diabo. Tá? Quando eu me transformar num demônio pra defender a minha filha, eu me transformo. Tu não me conhece, garoto, tu não me conhece. Falou mal da minha filha, falando mal de mim e falando mal da minha família. Ela tem 4 tios, tá? Tenho policiais, tenho pessoas que amam e respeitam a minha família e estão ao nosso lado, tá? Então mais uma que tu inventar, eu vou te colocar na cadeia. É na cadeia que eu vou te colocar. Para de tomar essas porcarias, dessas bombas, tá? Esse monte de droga que tu consome, que tu falasse aqui dentro de casa. Quando eu te convidei, de consideração de te convidar a entrar no lar meu e da minha filha, achando que tu eras uma pessoa do bem, fazias academia junto com ela, tu eras um garoto do bem. Não, tu falar que tu comeu uma digital influenciadora, uma tiktoker. Cara, se eu falar isso... Sorte do Jean que a Thaís perdeu o pai, né? Porque eu aposto que um pai nessa situação teria feito algo bem pior. A mãe dela ali só fez o que qualquer mãe solo faria pra tentar proteger a filha de um cara que tá espalhando merda sobre a filha dela na internet, prejudicando a carreira da menina. Ela citou ali homens, parentes e a justiça pra tentar colocar algum medo no Jean pra que ele parasse de fazer essa spamação toda. Tu és um fofoqueiro, tu és um frustrado, tu és um mal amado. E assim, ó, Jean, você ter vazado esses áudios da mãe da Thaís foi de um nível de baixeza monstruoso. Ainda mais que tinha um detalhe ali extremamente íntimo da Thaís, que era um assunto super delicado pra ela, você sabia disso porque ela contou os traumas dela pra você, e mesmo assim você chegou e meteu essa. Bom, eu não estou, hoje, em primeiro lugar, eu não estou frustrada, porque eu não sou uma mulher frustrada, né? Eu sou uma mulher que sou mãe e estou indignada que envolvam a minha filha nesse bafafá e nesse monte de fofoca, tá? Então assim, ó, ali fala que você comeu uma tiktoker famosa, só espero que você não esteja se referindo à minha filha, porque isso é muito fácil provar que você não encostou nela, que você nunca teve nada com ela, porque a minha filha, ela nunca teve relações sexuais, isso aí é só ir numa ginecologista, em 2, 3 em ginecologistas, né, até ginecologistas a pedido da justiça, né, que vai comprovar que a minha filha, ela é virgem ainda, tá? Então assim, ó, cuidado com as coisas que você tá falando da minha filha por aí, tá? Porque eu vou entrar com uma ação contra você por calúnia e difamação. Eu nunca senti que eu tava pronta pra falar sobre isso, sério, de verdade. De verdade. Porque vocês não têm noção do que eu passei, até hoje eu não consigo superar isso. E eu contei pra ele, eu contei o que tinha acontecido, ele sabia disso, tá? Ele sabia, mesmo assim ele me expôs dessa forma ridícula. Cara, não tava bom só você mostrar pra todo mundo que você tinha me pegado, cara? Não tava o suficiente pra você? Você não teve a decência de tirar essa parte ali, sendo que você já tinha tirado muita merda sua das conversas com a Thaís. Você escolheu ferir a Thaís e a mãe dela dessa forma. Eu espero muito que tenha valido a pena pra você, né? Você deve ter se sentido muito injustiçado pela guria mesmo pra ter se vingado desse jeito. Mas enfim, né, gente? Eu acho que eu já deixei claro aqui o meu ponto sobre o Jean. Ele fez merda monumental. Porém, eis que não foi só o Jean aqui, né? A Thaís também errou feio ali em ter dado corda pra um cara, sendo que ela tinha um relacionamento monogâmico. E o Jean também não foi de tudo ruim com a Thaís. Ele deve ter sido parceiro em vários momentos. Pelo que eu vi, ele levou lanchinho, foi querido. Mas, tipo, não é à toa que eles ficaram amigos e tal, né? Só que, infelizmente, o Jean não soube lidar com a complexidade da situação toda ali, porque pelo visto ele não consegue lidar com complexidade de situação nenhuma, né? Então, ele precisa de ajuda. Só isso. E agora, no meu próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho dos amigos que ficaram enterrando as bostinhas ali do Jean para que elas não fedessem a ponto do público sentir o cheiro.